sobre as cidades do futuro e gostava de ouvir ali o professor João Seixas, do Instituto de Ciências Sociais, e também o professor António Lopes, do Centro de Estudos Geográficos. Como é que nós podemos planear as nossas cidades para minimizar estes problemas? Agradecia que fossem breves, porque há aqui ainda algumas intervenções, mas eu penso que é melhor passarmos para este tema, senão corremos o risco de não o abordar. Muito obrigado. Boa tarde, João Seixas, do Instituto de Ciências Sociais. Eu agradeço ao engenheiro Oliveira Fernandes ter dito que a geografia é uma ciência transdisciplinar, o que deixa um pouco de ser tão fácil objetivá-la, e é verdade, corre os seus riscos por isso, mas aqui estamos para os desafios do futuro. Falou-se de monitorização, falou-se de avaliação, e muito bem. Eu creio que é necessário fazer uma análise crítica de uma forma mais sistémica e mais integrada. A urbanidade em Portugal é um movimento extraordinariamente tardio. Nos anos 60, no início dos anos 60, pessoas a viver em áreas urbanas, que eu não chamaria cidades propriamente em Portugal, eram menos de 10%, enquanto na vizinha Espanha já chegavam aos 35%. Isto tem consequências profundas, quando começa as décadas de relativo progresso e relativo desenvolvimento, e temos hoje em dia áreas metropolitanas e sistemas urbanos completamente extensivos sobre o território, com consequências sociais e económicas e energéticas e na qualidade do ar, entre outras coisas, profundíssimas. Dou apenas 3 números, se me permitem, pelos 3 minutos, que eu não estou a contar, que são importantes também mesmo a nível social. A pegada ecológica em Portugal é 4,4 hectares per capita, quando temos uma biocapacidade de 1,3, é mais que suficiente para nos preocuparmos profundamente. Mas dou outros dados que nós, nas ciências sociais, também nos preocupamos. Os estudos recentes mostram que o segundo automóvel, não o primeiro, o segundo automóvel das famílias, o custo do automóvel, o custo dos seguros, o custo da manutenção e uns cálculos feitos pelo custo das autopistas e autovias necessárias para esses segundos automóveis andarem, é 14,3% do PIB nacional. Claro que um automóvel tem 4, 5 anos de média de vida útil, em média, portanto isto anualizado é coisa como 2, 3%, convenhamos que não é uma coisa incipiente. Mesmo a nível económico. Não estou a falar da qualidade do ar, mas também seria interessante falar desse aspecto. E 72% de toda a nossa dependência energética é muito ligada aos combustíveis fuel, e como sabemos não produzimos uma única gota. Esta urbanidade tardia fez com que o nosso ordenamento do território seja extraordinariamente frágil. Nós que lutamos pelo ordenamento do território sabemos o quanto é difícil, mesmo a nível político, e com alguma sensibilidade sobre a importância do território, a identidade do território e tudo isto, implementarmos as medidas de ordenamento do território. Um segundo aspecto é a importância da cidade. O famoso antropólogo Gordon Childe dizia nos anos 30 que a cidade é a forma de assentamento urbano mais ecológica que existe. Parece um contrassenso, mas não é. E é verdade, porque se todos vivêssemos no campo, o campo simplesmente desaparecia. Não é? Portanto, eu estou a fazer aqui uma defesa da densidade, por muito paradoxal que isto pareça. A densidade nas cidades portuguesas é baixíssima comparada com Barcelona, com Madrid, com Paris, com Lyon, etc. O que faz com que tenhamos gastos profundíssimos, andamos todos de automóvel de um lado para o outro, agora andamos supostamente um pouco menos, mas é apenas por causa da crise e de algumas medidas dissuadoras. Mas, quer dizer, quando a crise passar, se algum dia passar, andaremos todos alegremente outra vez de automóvel se não tivermos estas medidas dissuasoras. É uma questão de aspirações humanas. Os seres humanos têm todo o direito a viver nas cidades, e nas cidades que as utopias se podem realizar, ou a maior parte delas, e, portanto, temos de fazer todas as condições para que haja cidade e direito à cidade. Em termos das cidades do futuro, como pede, há várias questões. Temos que olhar, sobretudo, em visões de tempos longos. Estamos em profundas mudanças de paradigma, temos que olhar a sério, definitivamente, para a qualidade de vida urbana de todos os cidadãos que querem viver nas cidades portuguesas, e, portanto, temos que fazer uma pausa e pensar de uma forma estratégica, comprometida e consensual sobre o que queremos para cada cidade, o que queremos para todas as cidades portuguesas em termos de metas, em termos de objetivos, incluindo qualidade do ar e tudo isto. Não será assim tão difícil fazê-lo, ainda por cima, falando aqui na Casa da Democracia, acho que se deve fazer. Que cidades, que territórios queremos para o futuro? Isto inclui paradigmas, inclui valores, inclui taxar, uma fiscalidade, agora aprovou-se a fiscalidade verde, inclui taxar fortemente aquilo que é custo, que faz mal, e beneficiar largamente aquilo que é positivo, e não é assim tão difícil. Nas universidades nós já sabemos razoavelmente bem aquilo que é importante e aquilo que faz mal. Um outro aspecto importante é a ótica da procura, de facto, nos comportamentos, quase sempre em todas as ciências, em todas as atividades e políticas públicas. Tem sido uma ótica
de olhar para as questões da oferta, mesmo em termos energéticos. No outro dia falámos bastante disso com o Sr. Engenheiro, com certeza, mas temos que olhar sobretudo nas óticas da procura. Será através da procura e dos comportamentos de cada cidadão que poderemos avançar, de facto, para novos paradigmas. Para terminar, porque não há muito tempo para falar, obviamente, defendemos claramente uma política de cidades em Portugal, seja lá o que isso for, mas deve ser discutido, que tenha a qualidade de vida como valor, que tenha as cidades sustentáveis como valor, que tenha uma modelação sistémica e uma análise sistémica em termos do observatório como elemento importante. Portanto, a União Europeia dá-nos alguns sinais interessantes. Na Europa 2020 obriga-nos a trabalhar em conjunto, o que não é fácil, quase nunca trabalhamos em conjunto, agora é quase sempre assim. A Europa obriga-nos a fazer algumas coisas que não gostávamos e algumas são boas, outras nem por isso. Portanto, teremos que trabalhar mais em conjunto. E na componente política, e aqui é que é o elemento mais importante, teremos que adaptar os espaços políticos, os nossos atuais espaços políticos, para aquilo que são verdadeiramente os espaços pertinentes para a ação política. Quase ninguém pensa a metrópole, quer de Lisboa, quer do Porto, como um todo. As regiões têm um poder extraordinariamente frágil. Não sou provavelmente regionalista tout court, mas defendo de facto que os sistemas urbanos devem ser pensados e atuados em termos políticos de uma forma mais integrada. Há outras escalas, como as escalas dos bairros, que devem ser fortalecidos em termos de capacidade de ação. Portanto, há aqui um trabalho também de reorganização da capacidade de ação política que deve ser feito. Obrigada. Posso completar dizendo que isso é uma mensagem, eu gostei muito obrigado, que isto a gente deve pensar globally, mas you have to act locally. No fundo é isso que nos está a faltar, porque a dimensão mais pequena desta rua com aquela, ou deste parque com aquele, está a faltar muito neste debate. Quer dizer, esta ideia de que, reforçar um pouco esta ideia de que se calhar temos muita informação, cada vez temos mais, mas como organizar essa informação para construir as cidades que nós queremos para o futuro, é que se calhar ainda está a faltar. E acho que está a faltar porque, em parte, porque não há diálogo entre as áreas diferentes do conhecimento. E isso é das coisas mais graves em muitos sítios, mas em Portugal muito particularmente. Quer dizer, os alunos que estudam uma certa área do conhecimento não são encorajados a dialogar com pessoas das outras áreas do conhecimento. Eu acho que isso é pena, é difícil de estimular, mas acho que é um desafio muito importante.